boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um episódio do projeto podcast da OAB de Porto Ferreira e desde já registrando os agradecimentos ao presidente da OAB, Dr. Rui Carlos Nogueira de Gouveia, pela idealização e a implantação do projeto. E também agradecer ao nosso apoiador cultural, Manhane Seguros. E hoje, um podcast especial, nós vamos falar sobre a campanha da saúde mental. E para falar sobre a campanha, convidamos o psicólogo, Dr. Marcos Felipe Chiareto. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado na OAB da Subseção de Porto Ferreira pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, doutor. Doutor, antes da gente entrar no tema, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória na psicologia. Eu sou formado já há 15 anos aqui na nossa região, na Universidade do Brasil. Sou especialista em psiquiatria e saúde mental, com uma ênfase em dependência química. Sou especialista em avaliação psicológica, tenho uma formação na área de perdas, né, de morte e luto pela USP de São Paulo. Sou mestre em educação sexual, trabalho com saúde sexual, né, há alguns anos. Tenho uma formação pela Unesp de Araraquara. E atualmente eu estou como coordenador do curso de psicologia da Universidade do Brasil, em Descalvado, do campus de Descalvado. Sou docente, supervisor de estágio e também desenvolvo algumas ações de psicologia institucional dentro do campus da universidade. Currículo extenso. Parabéns. E nós também temos uma parceria aqui com a UB, né? Tanto aqui em Porto Ferreira e Descalvado, que tem relação com a campanha da saúde mental do mês do Setembro Amarelo. Então temos já um atendimento há um certo tempo ocorrendo já há alguns anos, e espaços como esse são muito importantes também no mês de setembro para conversar, dialogar tanto com advogados, população, pessoas interessadas ou que estejam passando por algum processo ou alguma dificuldade aí no campo da saúde mental. Sim. Já entrando no tema, qual a importância da campanha da saúde mental do Setembro Amarelo? A campanha que é desenvolvida tanto pela OAB, né, aqui em São Paulo, e também dentro do Brasil como um todo, né, tem relação de levar conhecimento, orientação da prevenção do suicídio. Nós sabemos que ao longo dos anos, ao longo dos tempos, né, ao longo da história do mundo, as pessoas adoecem cada vez mais psiquicamente, né? Então as pessoas elas têm uma dificuldade. Então a campanha ela tem essa relação de informar, prevenir, promover saúde dentro do âmbito da saúde mental. Por quê, doutor? Existem questões que nós levamos a saúde física muitas vezes como uma prioridade. E nós somos seres humanos que nós precisamos entender que temos um biológico, um psíquico e um social. Hoje nós acreditamos que saúde mental, né, dentro dos estudos, dentro das pesquisas, que a gente é um contexto de coisas, né? Então a gente precisa estar alinhado dentro desses contextos, né? Nós sabemos da importância de saúde mental com profissionais qualificados, né, reconhecidos da profissão. E hoje a saúde mental está na advocacia, está na própria psicologia, na engenharia, está desde a pessoa que é mais simples, né, ou a classe alta. Hoje qualquer pessoa pode adoecer, hoje qualquer pessoa tem alguma dificuldade. A gente até costuma dizer que tem uma patologização das pessoas. Então é muito difícil hoje, diante desse contexto de vida moderna, contemporânea, corrida, agitada, ansiosa, é difícil você encontrar alguém que não esteja passando por uma dificuldade. E a saúde mental ela tem essa importância para que a gente consiga equilibrar, né, corpo, mente e social. Então sempre a gente se refere do biopsicossocial. A campanha, né, que é do Setembro Amarelo, ela está, né, sempre no mês de setembro. Dia 10 de setembro é considerado o dia de prevenção e de levar informação à sociedade sobre a questão do suicídio, né? O suicídio ocorre por várias questões, por vários contextos.
por depressão, por transtornos de personalidade, transtornos de humor, de personalidade, uso de drogas, e às vezes não especificamente uma causa só, né? As pessoas adoecem mais, as pessoas sofrem mais, e a campanha, assim, no mês de setembro, ela se torna, desde 2015, né, que ela ocorre, né? Considera-se o Setembro Amarelo, cada vez mais tomando espaço nos prédios públicos, nas instituições, na comunidade, com o próprio símbolozinho daquele broche amarelo, né? O doutor falou Setembro Amarelo, né? Por que a cor amarela? A cor amarela tem uma relação historicamente dessa criação da campanha com um significado de luz, energia e esperança. Por isso que é hoje utilizada a cor amarela no mês de setembro. Então a gente tem o Novembro Azul, que é a conscientização sobre os cânceres na vida do homem, o Outubro Rosa, o Dezembro Vermelho, o Janeiro Branco, que também tem relação com a saúde mental. Então cada mês do ano, e muitas vezes mais de uma cor naquele mês, tem a representação, tem a relação de alguma cor no período do calendário das pessoas. Doutor, o que levou o doutor a querer fazer parte dessa campanha? Olha, dentro da psicologia, né, dos atendimentos clínicos, nas instituições, nós percebemos que cada vez mais, como a gente estava conversando no início aqui do nosso podcast, as pessoas têm enfrentado um nível, né, de sofrimento humano, mental, muito forte. Até 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós tínhamos uma visão que as pessoas procuravam os psicólogos com uma CID, uma classificação internacional das doenças. Uma depressão, um transtorno de ansiedade, um problema com algum quadro de personalidade, um uso de álcool, de outras drogas, uma questão de família, uma questão com sexualidade. Nós percebemos que as pessoas hoje, elas têm vivenciado uma questão do vazio. Então, o vazio tem sido algo muito presente na vida das pessoas. E todos nós, a gente precisa deixar claro, dentro de uma ótica da psicanálise, que é a área que eu sigo, nós temos os nossos vazios, nossos buracos, nós costumamos dizer. Porém, ao longo do tempo, nós percebemos que o ser humano hoje está cada vez mais com uma fragilidade de lidar nas relações, no campo do trabalho, nos campos relacionais, amorosos. Então, cada vez mais a gente nota crianças em sofrimento, adolescentes, a juventude em adoecimento, pessoas na vida adulta e os envelhecentes. Hoje nós temos mais de 700 mil mortes, né, de suicídio a cada ano, né? Incluindo crianças, adolescentes, em especial esses jovens, né? E também as pessoas no processo de envelhecimento com aposentadoria, com alguma doença que chega até nesse processo de desenvolvimento. Então, assim, não é incomum hoje nós escutarmos, né? Deixarmos de escutar alguém que usou cabo do chuveiro, uma corda, né? Saltou de um prédio, bateu o carro por uma causa desconhecida atrás de um caminhão. Então, nós precisamos, né, mitigar, diminuir esta visão que falar de suicídio promove mais suicídio, né? Então, o meu desejo interno, enquanto profissional, é de levar esse conhecimento, de conversar a respeito da temática, né? Nós pensamos que procurar psicólogo, procurar psiquiatra é só quando nós estamos doentes, ou quando nós estamos, assim, já no fundo do poço, e não. Psicologia, o profissional psicólogo, o profissional médico, o psiquiatra e tantos outros profissionais, né? Eu acho que até o próprio advogado identifica dificuldades da pessoa no processo de separação, em uma perda, no processo de inventário e tantas outras áreas de vocês, que podem encaminhar.
né? E até mesmo as pessoas que são profissionais podem, enquanto humanas, né, enquanto ser humano, passar por alguma dificuldade. Então as pessoas hoje elas estão mais adoecidas, elas estão mais no vazio, elas têm dificuldades de lidar com a frustração, elas possuem dificuldade de conversar. E nós precisamos também diminuir essa visão que psicólogo é quando a gente precisa. Ah, eu vou porque o médico indicou, ou porque eu tenho um convênio de saúde, ou porque, na verdade, alguém mandou ir, né? Procurar psicólogo é autoconhecimento, é cuidar das dificuldades, desses vazios e de tantas outras questões que perpassam dentro da mente humana. Ter esse autocuidado. Ter esse autocuidado. Que o autocuidado, né, com psicoterapia, com psicólogo, né, é muito importante. Nós vamos sempre observando, né, o quanto hoje a gente precisa buscar profissionais, né, de qualidade, bem formados, capacitados dentro das áreas psis, né? O bom profissional, claro, é aquele que você vincula, né? Mas nós precisamos entender que psicoterapia é um processo, né, em especial, né, com o psicólogo, com uma técnica, com uma ética, com uma postura profissional, que nós possamos isso tanto nas formações dos futuros psicólogos, em cursos de pós-graduação e tantos outros serviços que a gente oferece, seja na clínica, institucional, social e assim por diante. Como é que funciona a campanha? Quais são os serviços realizados? Tem algum encaminhamento, guia? Como funciona? Dentro da OAB de Porto Ferreira e da nossa região, né, você pode procurar a unidade, a sua subseção, e fazer a retirada da sua guia para atendimento. Dentro de um período estipulado pela CASP, no mês de setembro, você consegue retirar a sua guia e passar com um psicólogo credenciado, junto à CASP. Nós entramos em contato, o advogado entra em contato com o profissional psicólogo, né? Agenda o melhor horário que pode estar presente dentro da disponibilidade. Sim. E a pessoa faz a entrega desta guia no atendimento, faz a coleta de assinatura, né, tanto por parte do psicólogo quanto por parte do advogado, né? E a CASP oferece um atendimento, né, de acolhimento, de escuta, que não é uma psicoterapia. Psicoterapia é um processo de uma vez por semana, né? Existe um período deste atendimento, então a CASP ela oferece um acolhimento, um aconselhamento, uma vez com esta guia. Ou seja, se o profissional, né, advogado, gostaria de continuar o seu processo, ao longo dos encontros que são acordados honorários, valores, dias, ele pode iniciar aí sim o seu processo de psicoterapia. Qual o custo com relação à CASP da campanha? A CASP ela fornece gratuitamente esse encontro, não há nenhum tipo de custeio por parte do advogado. Ou seja, ele procura, né, retira a guia tanto na unidade, na subseção ou online, também existe essa possibilidade, né, no próprio site da CASP, e ele faz o agendamento com o referido psicólogo, né? Então, os advogados, né, que estão aqui inscritos, eles procuram, né, a subseção e procuram o psicólogo que está credenciado aqui. No meu caso, eu estou aqui, né, em Porto Ferreira e em Descalvado oferecendo suporte para as duas OABs, né, para as duas subseções. Doutor acredita que a advocacia ela impacta negativamente a saúde mental e emocional? Olha, ser advogado exige ser muito alinhado, correto, ajustado, né? Pode favorecer uma ansiedade, pode favorecer aí um lado muito metódico, né? Nós falamos que o curso de Direito, ele é muito, pelo menos na psicologia, no meu modo de enxergar, muito robusto, muito organizado. E esta é a rotina de um profissional advogado ou de outras áreas, né, do direito. O que impacta negativamente é como o ser humano vivencia as ocasiões. Então, o direito tem uma rotina de pressão, de prazos, de entregas,
de responsabilidades e também de envolvimento naquele caso, né? Eu acredito que um advogado, ele precisa casar com aquela causa, né? Precisa entrar naquela causa, porque senão a gente, na verdade, não está estando ali empaticamente com o nosso cliente, no caso dos advogados, né? Na minha abordagem de trabalho, eu costumo dizer paciente. Então, dependendo como ele organiza a sua rotina ou desorganiza, dependendo como ele leva a sua profissão, a sua rotina de vida, né? Horas exaustivas na frente de um computador, de uma tela, ou hoje através de um celular, né? O excesso de telas que nós dizemos desse mundo contemporâneo pode favorecer sim, né? Então, o direito não é ele que impacta, não é a advocacia, mas sim como o profissional leva, administra, organiza e como ele vai vivenciando essa rotina. Mas com certeza as demandas de pessoas cada vez mais frequentes procuram o direito, cada vez mais frequentes procuram também a psicologia. Com certeza a gente tem aí pelo menos um pouco de estresse no nosso dia a dia, a gente precisa manejar, né? Um pouco de estresse. Quais as barreiras que mais dificultam essa procura, esse cuidado de saúde mental? Nós temos ainda uma visão, pasme você mesmo no século XXI, de muito preconceito, desinformação e acho que informações ainda pouco conhecidas do que é um trabalho da psicologia, do profissional psicólogo. As barreiras às vezes são as próprias famílias, é a própria pessoa, é a própria sociedade, né? A psicologia, ela é uma ciência reconhecida há mais de 60 anos, né, como profissão. Ela surge primeiro como ciência e depois como profissão. E o profissional psicólogo, ele ainda enfrenta esses tabus que as pessoas acreditam, como a gente havia conversado, que a gente precisa ter uma queixa para estar ali. A gente precisa ter um transtorno. Até certa vez agora, nos rios da internet, eu vi uma sátira que uma pessoa procura um psicólogo e ela diz assim: eu vim aqui atrás de um transtorno. Eu quero saber que transtorno que eu posso entrar. Porque, na verdade, o João tem ansiedade e a Maria tem depressão e ansiedade. Ela tem 2. E eu preciso saber o que eu posso ter, porque eu, na verdade, preciso ter alguma coisa para conversar. Então, no sábado, a gente fala sobre as medicações, fala sobre a rotina, sobre o exercício físico. Então, assim, hoje a gente precisa tomar cuidado com as piadas e brincadeiras que nós fazemos, de procurar a atenção básica, que são as unidades, as pessoas conhecem popularmente como os postinhos de saúde, né? Mas que é a UBS. Os CAPs, né? O Centro de Atenção Psicossocial, aqui em Porto nós temos, de muita qualidade, cada vez aí melhorando, né? E também os serviços, tanto de convênios médicos, né, aqui na cidade, ou particulares. A gente precisa entender que psicologia é um encontro de 2 pessoas que formam um par e que vão falar sobre qualquer coisa que esteja incomodando a vida da pessoa. Então, se antes a gente falava do toque da ansiedade, da depressão, né, hoje a gente fala muito de quadros borderline, de quadros de transtorno de humor, que é o transtorno afetivo bipolar. Nós falamos do uso de drogas muitas vezes acentuado. E assim, falamos de, às vezes, alguns transtornos que estão até contemporâneos, né? Então parece que até a sociedade coloca como uma moda ter um transtorno. Ou uma brincadeira que você fugiu do CAPES. Ou uma brincadeira que você precisa procurar terapia. Então o preconceito ainda é existente. O desconhecimento muito, muito forte. E a gente precisa cada vez mais mitigar, diminuir essas informações errôneas. Lembremos, qualquer pessoa que esteja passando por uma dificuldade, né, ou que pensa, tem uma ideação suicida, ou tem uma dificuldade que pensou se a vida vale a pena, nós temos o Centro de Valorização à Vida, que nós ligamos para o 188. E eles acolhem e dão direcionamentos, né? Além das UBSs, além do CAPES, nós temos aqui na cidade o pronto-socorro, que dá assistência
para uma necessidade de urgência e emergência. E também dentro dos hospitais as referências, né, de às vezes outros serviços de saúde especializados. Então nós precisamos tomar cuidado porque o indivíduo que está usando muito uma cerveja, uma bebida ou uma drogadição, a pessoa está adoecida. E esse adoecimento precisa ter respeito, ética e cuidado adequado. Psicologia é com psicólogo. Terapias alternativas são terapias alternativas, né? Algumas, inclusive terapias que nós temos no nosso cenário do senso comum, nós não reconhecemos como uma prática positiva, né? Para indicação, né? Às vezes o SUS reconhece algumas práticas, mas dentro da psicologia a gente às vezes não reconhece. A psicologia é uma ciência e uma profissão muito séria. Existe um conselho, que é o CRP, aqui na nossa regional de Ribeirão, que há uma fiscalização e uma orientação. Né? A própria psicanálise, né, ela é exercida por psiquiatras, médicos, psicólogos. Nós não fazemos psicanálise e passamos a atender quando cursamos uma vez por semana, ou 2 vezes, ou 2 meses. Então, assim, existe uma banalização também de quem são, né, os profissionais que cuidam. Então, cautela, né? Você tem o teu psicólogo, você pode ter a sua terapia alternativa, sim, mas cada coisa no seu espaço, cada um no seu quadrado. Respeitamos demais a espiritualidade do seu paciente, a terapia alternativa, mas temos que tomar cuidado, tá? Psicologia é psicologia, e cada qual é cada qual. Sim. Na sua opinião, quais sugestões o senhor daria para que a OAB e a CAASP adotassem para ampliar esse cuidado da saúde mental da advocacia? Dentro da advocacia, eu penso que nós podemos informar através mesmo de materiais midiáticos. Nós poderíamos oferecer grupos de acolhimento dentro da própria subseção, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Nós podemos realizar rodas de conversa e palestras, né? Estamos pleiteando para os próximos meses alguns eventos dentro da psicologia, com os apoios, né, da OAB e da CAASP. E, em especial, às vezes, instruir esses profissionais a procurarem ajuda. Independentemente desse braço, desse apoio que a CAASP oferece, de poder cuidar desse biopsicossocial. Então, eu acho que para iniciar, né, acho que informativos, esses materiais midiáticos, esses plantões de acolhimento, que não é a psicoterapia, mas um acolhimento. Eu fico pensando assim, como um advogado lida com questões, né, da violência sexual, de problemas bem assim oriundos do cotidiano, né, emergências, situações, famílias. Qual é o preparo, né, após a graduação que esse profissional tem ou recebe a partir, né, de casos tão específicos. Sim. Claro que o direito é uma pluralidade de coisas, de ações, de atuações, mas eu acho que em si ele está lidando com o outro. Então, será que este advogado ele sabe lidar de forma respeitosa? Ele consegue olhar para o outro de uma forma integral, sem esse capitalismo, sem poder, na verdade, colocar coisas acima da sua profissão, coisas como o próprio capital, né, de como você acolhe o outro, né? Eu costumo dizer em clínica que o bom advogado ele não vai já à praça, né? Ele vai escutar, ele vai orientar, ele vai perguntar se é isso que ele quer no processo de separação, se há conversa, há diálogo. Se você ter um advogado que não lhe escuta, eu costumo dizer, troca. Porque esse advogado ele precisa te orientar. Né? Eu acho que quanto mais profissionais são formados em qualquer área, mais ética, mais postura profissional a gente precisa ter. Então eu iniciaria com isso, com rodas de conversa, palestras.
coisas que a subseção de Porto Ferreira já vem pensando, já vem na gestão do Dr. Rui, organizando aí pelos próximos meses, talvez ainda no mês de setembro. Campanhas como essa, ela pode impactar não só na advocacia, mas na sociedade de modo geral. Eu acho que esse podcast ele vai ser assistido por advogados, pela sociedade, né, como um todo. E eu fico pensando que a OAB, a CASP, ela oferece um diferencial, né? Ela está estruturando a cada ano, né, dentro de alguns anos para cá, como funciona, né? Impacta quando um advogado está sabendo se portar, se comportar com o seu cliente, fala da importância das outras profissões. Então, é quase que um sistema, né, que vai funcionando, uma área junto à outra. Então, o direito precisa da psicologia. O direito precisa da medicina, a psicologia precisa da medicina, precisa do engenheiro, precisa do químico, precisa do médico veterinário, precisa de qualquer profissão. E não são só as formais, não, qualquer profissão mesmo, né? Então, o grande viés da campanha, o grande contexto, né, é impactar a sociedade. Eu, particularmente, não conheço outro conselho que faz esse tipo de ação. Né? Pelo menos em Porto Ferreira eu não conheço, né? Posso estar errado, mas qual outro conselho oferece gratuitamente a profissionais advogados, né, essa escuta? Porém tem uma questão, a adesão ainda é muito baixa. Por que será que o advogado não usa coisas que muitas vezes ele questiona, agora tem e não vai? Temos uma baixa adesão nas procuras. E como a gente poderia incentivar o advogado a procurar cuidar mais da saúde mental? A se ver mais, a cuidar da sua família, porque o bom advogado, o bom profissional não é aquele que está só na profissão. É aquele que vai se exercitar, é aquele que vai cuidar da saúde mental, da saúde social, que vai se reunir com amigos, que vai cuidar da esposa, do esposo, dos filhos, do cachorro. Nós não somos só advogados, só psicólogos, só médicos. Então, eu acredito que nós não somos reis que estamos completamente sempre bem. Nenhum psicólogo de boa qualidade, deixa de ter outro psicólogo. Então, nós psicólogos temos o nosso psicólogo. Então, por que o advogado também não pode ter o seu psicólogo para chamar de seu, né? Então, eu acho que cuidado não é fraqueza. Quando a gente comenta com um paciente que ele vai fazer mais que uma vez na semana, é porque ele dá conta de entrar em questões que são muito mais profundas num segundo encontro. Né? Eu acho que isso é muito importante. Então, buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal, inclusive, de cuidado. Né? A gente fala de envelhecer bem, mas a gente não cuida. Como é que faz? Né? Quebrar esses paradigmas, né? Exato. Doutor, as considerações finais sobre o tema? Olha, eu acho que espaços como esse, que são pedagógicos, né, de orientação, de escuta, né? A OAB nos solicita esse tipo de encontro, de conversa, né? E com certeza, quem está nos assistindo, é muito melhor a gente estar em uma roda de conversa, quebrando esses tabus que, eu não tenho nenhuma dificuldade, né? Somos pautados de várias dificuldades, somos construídos com várias dificuldades. E se está tudo bem, você tem coisas para melhorar, porque a gente tem melhores potencialidades. Então, assim, eu convido, acho que os profissionais da sua categoria que estejam presentes, que participem, não como presença, mas como uma ação de mudança, de transição, né, de transformação das suas vidas. Se cuidar é algo muito bom, é algo muito importante. E todos nós, sem exceção, carecemos de cuidado nessa contemporaneidade aí, né? Com certeza. Doutor, eu gostaria de agradecer a participação do doutor. Excelentes esclarecimentos. Provavelmente vai voltar no próximo podcast. Eu agradeço. Tá? E quero convidar os advogados a participarem da campanha da saúde mental.